Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 12, Amai os vossos inimigos. Instruções dos Espíritos, item 11, o duelo. Só é verdadeiramente grande aquele que, considerando a vida uma viagem que o há de conduzir a determinado ponto, pouco caso faz das asperezas da jornada e não deixa que seus passos se desviem do caminho reto. Com um olhar constantemente dirigido para o termo a alcançar, nada lhe importa que as urzes e os espinhos ameacem produzir-lhes arranhuras. Umas e outros lhe roçam a epiderme, sem o ferirem, nem impedirem de prosseguir na caminhada. Expor seus dias para se vingar de uma injúria é recuar diante das provações da vida. É sempre um crime aos olhos de Deus. E se não fosseis, como sois, iludidos pelos vossos prejuízos, tal coisa seria ridícula e uma suprema loucura aos olhos dos homens. Há crime no homicídio em duelo. A vossa própria legislação o reconhece. Ninguém tem o direito, em caso algum, de atentar contra a vida de seu semelhante. É um crime aos olhos de Deus que vos traçou a linha de conduta que tendes de seguir. Nisso, mais do que em qualquer outra circunstância, sois juízes em causa própria. Lembrai-vos de que somente vos será perdoado conforme perdoardes. Pelo perdão, vos acercais da divindade, pois a clemência é irmã do poder. Enquanto na terra correr uma gota de sangue humano, vertida pela mão dos homens, o verdadeiro reino de Deus se não terá implantado aí, reino de paz e de amor, que há de banir para sempre do vosso planeta a animosidade, a discórdia, a guerra. Então, a palavra duelo somente existirá na vossa linguagem como longínqua e vaga recordação de um passado que se foi. Nenhum outro antagonismo existirá entre os homens, afora a nobre rivalidade do bem. Adolfo, bispo de Argel, Marmande, 1861. Desejamos a todos que a paz de nosso Mestre Jesus seja em tua casa, em teu lar, mas também em tua casa mental, em teu mundo emocional. Com aquela prece que Jesus nos entregou através do seu coração amantíssimo, vimos solicitar aos nossos irmãos que caridosamente nos ouvem e que nós, com muita alegria, atendendo ao convite da casa do Grupo Espírita Poder Cristão, Poder Divino, desculpe, vimos trazer as nossas humildes considerações da noite de hoje, com aquela prece que Jesus nos ensinou. Nós oramos pedindo a assistência da espiritualidade amiga para todos nós. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos de todo o mal. Que assim seja. O que nos foi proposto é tecer algumas considerações para as nossas reflexões na noite de hoje acerca do duelo e trazemos para as nossas reflexões uma mensagem que foi publicada na Revista Espírita de 1862, no mês de novembro,
ao qual o mestre leonês Allan Kardec chamava de dissertações espíritas, e é uma mensagem que o médium, o Sr. Guipon, recebeu em 21 de novembro de 1861, ou seja, um ano atrás da publicação, em Bordeaux. Interessante que essa mensagem ela foi assinada por um espírito que se intitulou o pai do médium. Era muito comum naquela época a evocação ou mesmo o pedido de orientação dos espíritos acerca de assuntos. E esse espírito então atendeu ao seu filho, né, para trazer a ele orientações muito elucidativas a respeito do duelo. Ele inicia dizendo que o homem, ou seja, o espírito encarnado na Terra, ele pode estar aqui em missão, em progressão ou em punição. Nós sabemos que em missão são raros, mas em provas, o que eles chamam de progressão, ou em expiação, o que eles chamam de punição, é muito mais comum. Quase todos nós. Isto colocado, diz ele, nós precisamos ver a vida por um outro prisma. Compreender a sua importância e a necessidade de nós estarmos aqui. Porque tudo isso é fixado pelos desígnios da suprema justiça divina. Os espíritos superiores, bondosos, sempre nos dizem que o perdão de Deus se manifesta com a oportunidade da reencarnação. É o perdão de Deus para nós nos dando mais uma oportunidade. Então, esse espírito explica nessa mensagem de 1861 que o duelo é ainda um crime maior, porque não é só um suicídio, mas, além disso, é um assassinato premeditado, porque envolve duas pessoas. Então, ele vem dizer que os duelistas eram 2 vezes mais criminosos aos olhos de Deus. Porque eles se entregavam por um motivo fútil. E ele vem explicar mais na frente a gravidade desse motivo. Então ele explica para o filho, então médium, que para não sucumbir a essa terrível tentação, só necessitais de humildade, sinceridade e caridade para com vosso irmão em Deus. Por outro lado, você irá sucumbir a essa terrível tentação, segundo ele, pelo orgulho e pela ostentação. Então aí nós vemos como que os espíritos do Senhor, agindo de forma isolada, mas todos atendendo o mesmo comando, ao qual Kardec chamava de universalidade dos ensinos espíritas, falando para nós dos principais obstáculos ao nosso processo evolutivo, que é o orgulho e o egoísmo. Ele continua dizendo que esse ato tem consequências espirituais e consequências materiais. Aquele que por humildade com Cristo tiver suportado maior ultraje, perdoado de coração por amor a Deus, além das recompensas celestes da outra vida, ou seja, da vida espiritual, essa criatura terá paz de coração, nesta vida mesmo, e uma alegria incompreensível,
Alegria espiritual, por haver 2 vezes respeitado a obra de Deus. Por que ele diz 2 vezes? Porque ele respeitou a sua vida e respeitou a vida do outro. De vez que mesmo que aquele que tivesse habilidade na arma que foi escolhida, né, geralmente naquela época era escolhida armas de fogo ou então espada, nunca se sabia se mesmo com a habilidade que a pessoa considerava que tinha, se ele ia realmente sair vivo ou não. Então era um jogo de sorte. Mas ele continua dizendo, aquele que por caridade para com o próximo lhe houver provado seu amor fraterno, na outra vida terá a santa proteção e o concurso poderoso da gloriosa Mãe do Cristo. Pois ela ama e abençoa os que cumprem os mandamentos de Deus, os que seguem e praticam os ensinos de seu Filho. Aquele que, a despeito dos ultrajes, tiver respeitado a existência do seu irmão e a sua própria, ao entrar no mundo dos espíritos, encontrará milhões de legiões de bons e puros espíritos que virão não honrá-lo pela sua ação, mas provar-lhe por seu devotamento em facilitar-lhe os primeiros passos na nova existência. A nova existência é a existência espiritual. Então ele vai atrair a simpatia dos espíritos nobres, dos espíritos bons. Porque o duelo nascido do orgulho, da vaidade em ostentar, muitas das vezes, as suas habilidades, né, só naquela arma, denotava uma alma inferior. Então, abdicar desse costume socialmente praticado em prol do orgulho, para lavar a honra com o sangue, como se dizia antigamente, iria nos trazer muitos benefícios espirituais. Então aí nós vemos as condições, as consequências positivas. Mas tem as negativas também, que ele fala para o filho, então médium. Ao contrário, aqueles que, provocados ou provocadores, tiverem sucumbido a essa tentação, podem estar certos de que experimentarão as maiores torturas morais, pela contínua presença do cadáver de sua vítima e do seu próprio cadáver. Durante séculos serão roídos pelo remorso, por haverem desobedecido tão gravemente às leis celestes, e serão perseguidos até o dia da expiação, pelo fantasma horrível da dupla visão de seus cadáveres ensanguentados. Olha bem como que esse espírito, através de uma mensagem, vem falar com o filho, tentando motivar ao combate a essa prática que ele vai falar, né, mais na frente, uma prática abominável. Felizes, ele diz, se eles próprios aliviarem os sofrimentos por um arrependimento sincero e profundo que lhes abra os olhos da alma, porque então ao menos poderão entrever um fim às suas penas. Compreenderão Deus, não a vaidade, a fantasias dos homens, compreenderão a lei divina e lhe pedirão forças para não mais provocarem a sua justiça terrível. É aí nesse momento que o espírito, no plano espiritual, ele se arrepende sinceramente, suplica a Deus e Deus vai atendê-los. Eles vão ser resgatados e vão ser preparados para o retorno à carne, à reencarnação. Agora,
Nós não podemos imaginar em que condições. Porque hoje a doutrina espírita nos explica que tudo fica registrado em nosso perispírito. E o perispírito é a matriz, é a forma que vai dar condições à formação do novo corpo físico. Como esse corpo físico vai se formar? Quais que são as sequelas que se imprimiram pelo sentimento de culpa nos órgãos perispirituais? Então, nós não sabemos, né? E aí, as consequências humanas, ele vem falar para nós sobre a questão de 3 palavras muito utilizadas, que é o dever, a honra e a coragem. E ele vem perguntar para nós: será que nós entendemos bem o que significam essas palavras? Ou será que nós utilizamos essa questão da honra para justificar as nossas ações e os nossos crimes? Não são eles o resumo das intenções do Cristo? Por que a gente modifica o sentido? Por que nós regredimos, nós voltamos à barbárie? Então ele vem afirmar com muita ênfase que, infelizmente, na sua generalidade, os homens ainda se acham sob a influência do orgulho e da ostentação. Então usa essa questão da honra, a questão da coragem, a coragem de tirar a vida do outro, de expor a sua vida. Mas, na verdade, é a exacerbação, é o exagero do orgulho em querer ser maior do que Deus, em querer decidir o destino do outro. Como estão cegos, ele diz. Julgam-se forte por terem arrastado o infeliz mais fraco do que eles. Estão cegos quando creem que a aprovação de sua conduta por outros cegos, como eles próprios, lhes acarretará a consideração humana. A própria sociedade onde vivem os reprova e em breve os amaldiçoará, pois o reino da fraternidade se aproxima. Então esse espírito ele já estava com a égide do Cristo, preparando todos os espíritos para que nós entremos na regeneração, que é o reino da fraternidade. Então o reino da fraternidade se aproxima. Enquanto isso, deles fogem os homens sensatos como fogem das feras. Então ele fala para nós que só o orgulho é o guia de quase todos os duelistas, e não a honra, a ostentação. E aí no final da mensagem, antes dele assinar como teu pai, Antônio, ele diz: cabe a vós espíritas combater e destruir tão triste hábito, esse crime digno dos anjos das trevas. Cabe a vós, enfim, a felicidade de semear entre os vossos irmãos os germes tão preciosos e por nós ignorados em nossa existência terrena, os do Espiritismo. Então, caríssimos irmãos, vemos aí como é importante essas mensagens, como é importante a nossa reflexão, como é importante o nosso diálogo em torno delas. E nós agradecemos a Deus. Vamos então, neste momento, entrar em nosso momento de oração, pedindo a Jesus, a Nossa Senhora Mãe Santíssima, para a bênção
dos nossos lares, para a fluidificação das nossas águas. Pedimos por todos aqueles que estão enfermos, Senhor. Pedimos pelas famílias que estão aí, tendo que entregar a vós os seus entes queridos. É uma dor, porque mesmo nós que estamos aí estudando, meditando na vida eterna, na vida espiritual, ainda se constitui em choque, porque não estamos ainda espiritualizados o suficiente. Ainda não vivemos como Jesus nos ensinou em espírito e verdade. Mas tenhamos paciência. Tenhamos resignação. Oremos com mais fé. Por isso nós pedimos, confiantes, a esses espíritos benfeitores, amigos, que possam em caravanas visitar cada lar e abençoar cada um. Com aquela prece, mais uma vez, encerrando as nossas considerações da noite de hoje, agradecendo a paciência, o carinho de todos, sobretudo da espiritualidade amiga, que eles continuem nos abençoando e nos fortalecendo sempre na prática do bem, da caridade, do amor ao próximo. Que tenhamos mais misericórdia, meus irmãos. Cada um está fazendo o melhor que pode. Oremos pelos nossos governantes, o peso sobre os ombros deles, nesses momentos de pandemia, de crise, em todos os sentidos, é muito grande. Vamos cuidar uns dos outros, através da oração, da paciência, da calma, porque a falta de coragem moral é uma coisa que está se alastrando. Numa das últimas mensagens do Evangelho, antes da coletânea de preces, tem uma frase muito impactante de Jesus. E a iniquidade aumentará e a caridade esfriará em muitos. Iniquidade é o mal, é o desequilíbrio, é a enfermidade, é a doença. Isso tudo que está acontecendo não é um castigo de Deus, é uma consequência. Nós plantamos, agora estamos colhendo, individualmente, coletivamente. Mas não deixemos a caridade, que é o bem, é a misericórdia, a tolerância, é a fé esfriar em nós, diminuir em nós, nos levar ao desespero. Então é com base nisso que nós vamos mais uma vez e finalmente orar aquela prece que o coração amantíssimo de nosso Mestre Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos de todo o mal. Que assim seja. Agradecemos mais uma vez a todos, a espiritualidade amiga. Que a infinita paz de nosso Mestre Jesus seja conosco. Que o manto de nossa Mãe Maria Santíssima continue nos abençoando. Até uma próxima vez. Fiquem com Deus.